dia, meu amigo e minha amiga. Hoje eu tô de camisa curta nesse domingão. Eu sei que é domingo, mas eu quero, né? O tema do nosso discurso hoje é a vida segundo a vontade de Deus. Meu Deus. Segundo a vontade de Deus. Será que nós temos vivido segundo a vontade de Deus? Ou segundo a nossa vontade? Nós, quando viemos para a presença de Deus, nós viemos para fazer o quê? Você não responde porque você não sabe. Mas é para fazer o quê? A vontade de Deus. Será que nós temos feito? Será que os nossos atos, pastora Rose, está segundo a vontade de Deus? Será que as nossas práticas está segundo a vontade de Deus? Será que os nossos pensamentos está segundo a vontade de Deus? Será que os nossos desejos está segundo a vontade de Deus? Você sabia que pessoas se enganam pelo mundo afora, achando que está fazendo a vontade de Deus, mas está fazendo a sua própria vontade? Infelizmente, ela vive uma religião. Ela vive ou viveu a vida toda uma religião. E a religião, se você não sabe, é o câncer deste mundo. É o câncer dessa nossa sociedade. Porque as pessoas, elas acham que fazer uma caridade é o suficiente para agradar a Deus. Se você não sabe, meu amigo e minha amiga, aonde tem mais pessoas que fizeram caridade, estão gritando e gemendo neste momento, é no inferno. Infelizmente, elas acharam que a caridade era o suficiente para salvar a vida dela. E Jesus, ele te trouxe hoje aqui para despertar você que dorme. A Bíblia diz que Deus queria ser o rei daquela nação. Essa nação que está em guerra. Essa nação que está lutando para se defender do inimigo. E está se defendendo muito bem. Mas vai chegar uma hora que não vai o quê? Aguentar. Porque se você não sabe, Israel é do tamanho de um grãozinho de mostarda. E as outras nações é do tamanho da tampinha dessa garrafa. Mas a mão de Deus está com eles. Talvez você é do tamanhozinho de um grão de mostarda. Mas você só pode resistir se você estiver pautado segundo a vontade de Deus. Nós precisamos estar pautados segundo a vontade de Deus, porque Deus ele não dá jeitinho. Ah, Deus dá um jeitinho, pastor. Deus não dá jeitinho. Com Deus é
ou não é. Ou você é 100 ou você é nada. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo, pessoal. Você está indo para onde? Qual é o seu destino final? A vida na terra é maravilhosa e gostosa. Os prazeres que nos cercam são prazeres maravilhosos. Mas para onde você está indo? Como que você está se preparando para chegar ao seu destino final? Porque todo ser humano tem um destino final. A Bíblia diz que Deus, Ele queria ser o rei do povo. Ele queria governar o seu povo. Só que o seu povo, eles gritaram e falaram: queremos um rei. E Deus deu um rei para eles segundo o coração deles. A Bíblia diz que Saul foi consagrado a rei. E Saul teve um encontro com Deus. Foi batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele não ficava em uma pessoa. Ele ia, inspirava e o quê? Saía. Só que o Espírito Santo entrou dentro de Saul. Só que Saul ainda ele foi mudado em um novo homem. Mas só que começou a nascer nele umas vontades, uns desejos. E esses desejos acabou fazendo com que ele perdesse não a coroa, mas a alegria da salvação. Não tem nada pior, pessoal, do que você perder a alegria da salvação. Não tem nada pior do que você viver com medo. Não tem nada pior do que você ter a certeza que vai para o inferno. Você sabia disto? Quem já viveu assim? Não é ruim você saber que se continuar fazendo a sua própria vontade, você vai para onde? Para o inferno. E Deus, ele não pôde mais ajudar Saul. Saul, ele insistiu em fazer a sua própria vontade. E Deus, ele levantou o profeta Samuel, homem íntegro, homem de caráter, homem que tinha o quê? Palavra. Homem que, em toda a sua existência, as suas palavras se cumpriram. E os seus generais foram testemunha disso. O seu povo foi testemunha disto. Só que ele tinha um problema. Ele era muito sentimental com Saul. E Deus o repreendeu. Até quando você terá pena de Saul? Até quando você terá pena de Saul? Eu já o rejeitei. E ele perdeu o direito de ser guiado pelo Espírito Santo. Por causa da desobediência. Por causa do pecado. Nós, para poder
agradar a Deus, nós precisamos de uma única coisa. Você sabe o que é? Uma coisa só. Não é sangue de bode, não é lágrima. Uma coisa. Você sabe o que é? Fé. E uma única coisa que derruba a sua fé é a dúvida. É o medo. E se você não for mais forte do que o medo, do que a dúvida, você se perde. Olha o que a Bíblia diz aqui em 1 Pedro 4. Pedro 4, 1. Está escrito assim: a vida segundo a vontade de Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, esteja também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Se você acreditar que Jesus, ele pode te santificar, ele te santifica. Se você acreditar que Jesus, ele pode te transformar, ele te transforma. Mas você precisa ter o quê? Fé. E para que eu possa ter uma fé que venha produzir em mim uma transformação, eu preciso estar o quê? Pautado na palavra. O segredo não é você conhecer a Bíblia de capa a capa. O segredo é você viver o pouco que você já sabe. Jesus está voltando, pessoal. O Senhor Jesus está voltando. Quando ele voltar, como que ele vai nos encontrar? Será que nós vamos estar prontos para subir? Ou será que nós vamos ser aquele grupo que vai ficar na grande tribulação pregando o Evangelho e herdar a salvação com a vida? Porque a graça está acabando. Quando o Espírito Santo ele ser tirado da terra, você acha o que vai sair da terra? O entendimento. Os anjos que te guardam, ele vai ser retirado também. Se o Espírito Santo é retirado, você acha que os anjos não vai ser? Você vai ficar só. Nós precisamos cair em si.
e buscar a Deus de todo o coração. Deus, Ele está procurando um povo que o invoque. Ele quer manifestar o poder dele. Ele quer manifestar a glória dele. Mas se você não viver segundo a vontade dele, não tem resultado, pessoal. Você vai viver uma vida de tentativas. Servir a Deus é maravilhoso. Eu sou apaixonado em servir ao meu Senhor. Eu sou apaixonado, eu sirvo o meu Senhor há 31 anos. Nunca me desviei para a direita e nem para a esquerda. Sempre firme e reto no caminho. Você não pode se distrair. Se você se distrair com o chocalho do mundo, com o brilho do mundo, com o brilho da sua vontade, você perde o quê? O foco. Você não pode perder o foco. Você tem que guardar a sua mente como fosse o seu maior tesouro. Você tem que guardar a sua mente e o seu coração como se fosse o seu maior tesouro, porque qualquer pensamento contrário que entrar na tua cabeça, no seu coração, você se perde. Quantas pessoas não se perderam nessa minha caminhada? Você não tem noção de pessoas, elas não se perderam e estão no mundo, não, elas se perderam e estão no inferno. Elas tiveram uma oportunidade dela, pessoal. Elas preferiram ser Saul, fazer a própria vontade. Você não pode agir assim, porque você é de Deus. Aleluia. Você tem os ensinamentos da palavra de Deus. E você está na graça. Você sabe o que é a graça? Quem sabe o que é a graça? Favor imerecido de Deus. Arrependeu, recebeu. É simples, pessoal. Aí às vezes as pessoas falam assim: o cara matou um bocado de gente, ele fez isso e aquilo, agora é homem de Deus? É, porque essa é a graça de Deus. Aí diz mais assim, ó. Pois aquele que sofreu na carne rompeu o pecado, para que no tempo em que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Que paixões humanas são essas? A própria vontade. Vontades que não é boa para a sua alma. Deixa eu falar uma coisa para você. A vontade humana, sem a vontade de Deus guiando, é prazerosa por um momento. É prazerosa por um momento. Naquele momento é prazeroso, pessoal. Eu tô falando para você porque eu já pequei. Nem qualquer pastor que chega no altar e fala que já pecou, não. Porque querem manter a santidade, manter o santão. Todo mundo pecou. Todo mundo erra se não vigiar. E quando você peca,
você fica nocauteado. Você não pensa. Você não tem mais equilíbrio. Toda aquela tua estrutura, ela faz o quê? Ela cai. Você passa a ser um escravo da sua própria vontade. E Deus, ele te chamou hoje aqui e está falando com você, meu amigo, porque eu não só estou falando com os que estão presentes. Eu não prego só para você, eu prego para essa multidão que me acompanha. Deus, ele te chamou hoje aqui para dizer para você que sente saudade de você. Ele sente saudade da sua servidão, quando você jejuava, quando você o buscava pela madrugada, quando você se derramava na presença dele, sem olhar a hora, sem olhar o tempo. Mas o mundo, ou seja, a sua vontade, tirou esse prazer de servir a Deus. E Deus, ele está te chamando de volta. Deus, ele está dando mais uma chance para todos nós que quer estar com Ele. Não brinque com sua salvação, pessoal. Não brinque pensando assim, Deus perdoa. Mas será que vai ter tempo de se arrepender? Será que vai ter tempo de se voltar para Deus? Saul não teve. Você sabe o que foi que Saul fez? Ele se matou. Ele se matou, perdeu a salvação. Você precisa se reconciliar com Deus, meu amigo e minha amiga. Você precisa buscar a Deus como nunca. Aí diz mais aí no 3. Porque basta. Porque basta. Aqui está basta. Que no passado vocês tinham feito a vontade dos gentis, tendo andado na práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatria. As pessoas, elas acham que, pastora Rose, muitos dizem assim, não está na Bíblia que beber é pecado. Eu não posso me embriagar. Mas quem é que consegue beber uma gotinha de bebida? Ainda mais a pessoa que já veio da orgia selvagem. Ela não vai beber um pouquinho. Ela vai se embriagar. E se você não sabe, quando você bebe, você sabia que abre-se um portal no mundo espiritual quando você bebe? Você sabia disso não? Abre-se um portal. Você está dizendo para aquela entidade, faz parte da minha vida. É por isso que quando se bebe tem o quê? Briga, confusão, morte. E
E as pessoas, elas estão achando que é natural. As pessoas, elas estão achando que é normal. E muitos estão caindo neste conto do vigário. Estão perdendo as suas comunhões com Deus. Estão perdendo os seus direitos que ela demorou, que ela lutou para conquistar. E estão entregando de bandeja. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas práticas, com desejos carnais. Você sabe o que é desejos carnais? São pensamentos pornográficos, pensamentos ruins. Você sabia que o diabo, ele está alimentando a mente e os pensamentos de muitas pessoas com tais pensamentos, e eles acham que é normal. Tem gente que já não consegue mais se libertar desses pensamentos. Por quê? Porque ela deixou entrar dentro dela. E a única coisa que pode tirar esse pensamento de dentro dela é a fé. E vai ter que lutar muito. Tem que desbravar muito. A idolatria. As pessoas pensam que idolatria, pastora Rose, é você adorar uma imagem. Não, é você adorar uma amizade. É você adorar uma pessoa. É eu adorar a minha esposa. Botar ela na frente do meu Senhor. Isso é idolatria. Isso é idolatria. O meu Senhor é único. O espaço dele é único. Você tem que ter dentro de você o espaço único de Deus. Para que você possa ter uma vida saudável. O tema é o quê? Vida. Segundo a vontade de Deus. Ele veio para que nós tenhamos o quê? Vida. Mas você tem aceitado ele? Ou você só tem vindo à igreja? Vir à igreja não é tão fácil, mas dá para vir. Agora, seguir a vontade de Deus lá fora que é complicado. Seguir a vontade de Deus quando o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, o bispo não está vendo, que é complicado. Seguir a vontade de Deus quando você está sozinho na madrugada com o seu smartphone, que é complicado. E o diabo, ele é desgraçado, pessoal. Esses dias, pastora Rose, ele gosta de pegar na madrugada. Tava eu trabalhando na madrugada e eu fui ver o vídeo. Eu procuro ver se subiu o nosso material, se subiu. Aí eu tô rodando o YouTube, pastora Rose. Começou a aparecer coisas estranhas. Eu falei, isso não é normal? Aí eu fui rodando para ver meu trabalho. Apareceu coisas estranhas. E quem tava de olho em mim? Quem tava de olho em mim, pessoal? Deus e o diabo. Aí ali era o teste se você realmente quer agradar a Deus. Ah, meu amigo, tem lá 3 pontinhos. Cliquei no 3 pontinhos, bloquear. 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 Quando você quer agradar a Deus, você foge da aparência do mal. Quando você quer agradar o Espírito Santo, você foge da aparência das trevas. Aí ele diz mais aí, 4, por isso, falando mal de vocês. É isso? Sim. Estranhas, que vocês não se junte com eles no mesmo excesso de
devassidão. Você tem que ter cuidado com pessoas que gostam de falar mal, fofocar, pessoas que gostam de falar das autoridades. Você não sabe o perigo que é você falar de uma autoridade. Mesmo ela errada ou não, é perigoso. E se ela está agradando a Deus, que é pior. A Bíblia diz que Saul, ele pecou. E ele queria matar Davi, porque Davi foi escolhido. A Bíblia diz que ele cortou um pedacinho da roupa de Saul. Aquilo foi mal. Ele se sentiu mal. E ele entendeu que Saul era um ungido de Deus. Ai daquele que toca no ungido de Deus. Ai daquele que fere o ungido de Deus. Você não tem noção, pessoal, a importância que nós temos para Deus. Nós somos tão valiosos para Deus que Ele mata uma nação por você. Se você ler Bíblia, você sabe o que eu estou falando. Ele mata uma nação por você. Aí diz mais assim: eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar os vivos e os mortos. 6. Pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos. Pastora Rose, se o evangelho foi pregado para os mortos, então não tem problema de eu ter pregado para aquele cavalo, né? Eu preguei. Já que os vivos não querem, eu prego para os animais. Já que os vivos menosprezam a palavra de Deus, nós pregamos para os animais. Estou prestando atenção. Um dia desse eu preguei para um cavalo. Falei para ele: meu amigo, Jesus está voltando. Não é só o voo de 2 em 2. Jesus está voltando. Vai dar ruim para você. Porque se o dono do cavalo é incrédulo, vai ficar junto com o cavalo, né? Deus não salva cavalo, Deus salva almas. É um ar de brincadeira, mas a coisa é séria, pessoal. Você precisa entender isto. Você precisa compreender isto. E diz assim, ó: os mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo a vontade de Deus. Nós precisamos viver no espírito. Eu pergunto para você: como que está a sua vida diante de Deus? Como que está a sua caminhada diante de Deus? Se Jesus viesse agora, você voltaria, você seria salvo? Não precisa responder para mim, não. Responda para sua alma. Tem muita gente brincando com Deus. E graças a Deus que está chegando o dia do julgamento. Eu amo esse dia em que todos vão cair na balança. Todos nós vamos cair na balança. Salvo aquele que for justo. Está chegando um dia de guerra. Está chegando um dia de muita dor. Os poderosos
estão fazendo buck dentro da pedra, dentro da rocha. Chegou ao meu conhecimento que um dos inimigos de Israel estava escondido, presta atenção aqui, a 20 metros de profundidade dentro do concreto. 20 metros de profundidade. Um míssil de Israel achou o cara e fez o quê? Matou. Deus, Ele está nos dando oportunidade. Eu estou pregando incansavelmente sobre a vinda de Jesus. Eu me torno até um terrorista do mundo espiritual, não é? Gente, que isso, dá até medo, né? Até eu fico com medo, mas eu tenho que pregar. Essa madrugada eu não parei. Se você me acompanha, você vê, eu não parei. Eu estava que nem um louco. Derramei o nosso arsenal todo dentro da página, meu amigo, para tentar salvar aqueles que querem. Eu acredito que Deus atingiu alguns com esse arsenal que eu liberei. Você precisa liberar o seu coração para Jesus nessa manhã. Jesus está te dando uma oportunidade. Não brinque. Não brinque. Nada neste mundo é tão precioso do que sua salvação. Eu falo isso direto para minha esposa. Nada é tão precioso do que sua salvação. Se você percebe que está se afastando de Deus, ou se afastou de Deus, meu amigo, volte. Volte. Volte enquanto está tendo oportunidade. A graça ainda é de graça. Quando a graça ser retirada, vai ser na base dente por dente. Ou você perde a vida, ou você ganha a vida. Dessa vez, você vai ter que perder a vida se você ficar. Não brinque com a sua salvação. Parece até repetitivo as palavras, mas é para que fique na sua mente. Isso é uma maneira do Espírito Santo ativar a sua glândula pineal, que Satanás tenta cauterizar. Se você não sabe, dentro do cérebro tem uma glândula. É isso aí que o mal tenta calcificar, cegar. Você não sabe o poder que você tem. Deus Ele quer abençoar a sua vida nessa manhã. A pastora Rose vai fazer uma oração por você assim que eu terminar o discurso, porque não tem muito o que prolongar. Discurso de salvação, ele tem que ser curto para atingir mais rápido. Discurso da vinda de Jesus tem que ser curto. Eu vou acabar a reunião e vocês vão para casa. Ninguém vai conversar comigo nem com a pastora. Todo mundo vai pegar o caminho de casa. Porque se você gastar 2-3 minutos conversando, você perde o que eu preguei. Ah, eu queria... Ninguém. Todo mundo para casa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Até aqui o Espírito Santo me usou.